Como é que os espíritos se alimentam? Vamos partir do pressuposto da gente. Como é que eu me alimento? Arroz, feijão, macarrão, todo alimento que os homens encontram eu posso me alimentar. Nem todo alimento eu escolho, porque tem alguns que me agradam e tem outros que me desagradam. Mas ao morrer, o que acontece comigo quando eu vou para o plano espiritual? Se eu for um espírito bom, eu vou para uma cidade espiritual boa. E nessa cidade eu vou encontrar os caldos reconfortantes. Como é que os espíritos se alimentam? Vamos partir do pressuposto da gente. Como é que eu me alimento? Arroz, feijão, macarrão, todo alimento que os homens encontram eu posso me alimentar. Nem todo alimento eu escolho, porque tem alguns que me agradam e tem outros que me desagradam. Mas ao morrer, o que acontece comigo quando eu vou para o plano espiritual? Se eu for um espírito bom, eu vou para uma cidade espiritual boa. E nessa cidade eu vou encontrar os caldos reconfortantes, vou encontrar a água, né, que é um verdadeiro remédio. E assim eu vou fazendo o meu tratamento, vou purificando o meu corpo e meu espírito. Porque eu sendo um espírito bom, para merecer ir para uma cidade espiritual boa, eu já sou um espírito já disciplinado. Acontece que nem sempre nós somos disciplinados. A grande maioria da população tem vício alimentar, vício das bebidas, e ao desencarnar, das drogas, e ao desencarnar, o que essas pessoas vão buscar? Vão buscar saciar os seus desejos. Se é um espírito que não é muito ruim para ir lá para os umbrais, para as trevas, e nem é um espírito muito bom para ir para nosso lar, para as cidades espirituais superiores, possivelmente esse espírito vai estar vagando na Terra. Em obras de André Luiz a gente encontra espíritos que moram na mesma casa que moraram enquanto estavam vivos. Pessoas que desencarnaram e continuam convivendo da mesa das pessoas encarnadas. E essas pessoas se alimentam como? Na maioria das vezes elas sugam pelo nariz, por incrível que pareça, pela respiração, os fluidos salutares da alimentação. Mas nada impede de um espírito, tem uma outra passagem de André Luiz, pegar, por exemplo, uma banana. E pegando essa banana e comendo essa banana espiritual, esse duplo da banana, suga as energias, as emanações dessa banana. No relato que eu me lembro, a banana ficou preta depois que o espírito consumiu aquela banana. Tá? Então ele teve a propriedade de acelerar a decomposição daquela banana. Tá bom? Então os espíritos, sim, que estão vagando ao nosso redor, eles podem se alimentar das substâncias químicas, ou melhor dizendo, um duplo dessas substâncias químicas que existe no plano espiritual. Então a alimentação dos espíritos ainda terra-terra, que não evoluíram e também não são muito maus, eles podem se alimentar como nós nos alimentamos, convivendo com as nossas famílias. Acontece que existem espíritos piores que a gente. E alguns deles gostam de carne, por exemplo. E para obter a carne, eles se transformam em verdadeiros encostos. O encosto, ou um obsessor, é um espírito que se aproxima da gente, encosta na gente e usufrui do que nós estamos utilizando naquele momento. Então, se uma pessoa é glutona, tem mania de alimentação, come em demasia, possivelmente essa pessoa ela está sob a influência espiritual de algum espírito que quer usufruir da alimentação também. E o que ele faz? Ele se acopla, ele se junta à pessoa encarnada e come junto. É como se fosse uma simbiose, como se fosse uma lombriga. Tá? Então ele suga o alimento que está sendo ingerido pela pessoa. Né? Nós temos uma passagem muito bonita no livro, nós temos uma passagem no livro Libertação, que fala de um espírito que queria beber. E aí, o personagem encarnado era Cláudio, ele ativa a parte da garganta produzindo a sede por bebida, e dá a sugestão hipnótica, eu quero beber. E aí a pessoa, o Cláudio, na mesma hora se levanta, vai até um bar que tem em casa e toma uma dose de bebida. O espírito, como que é acoplado, repete os mesmos movimentos que o Cláudio está exercendo, de beber, né, de levantar a cabeça, de sentir a bebida descer, e ele se satisfaz com isso, estar acoplado, junto, justaposto, de maneira que não sabia quem é que estava produzindo o fenômeno, o movimento, se era o espírito que estava produzindo o movimento ou o próprio encarnado que estava produzindo o movimento.
Depois que ele se satisfez, ele desacoplou, se afastou, e um outro que viu a cena, um outro espírito, falou: eu também quero. E na mesma hora que um saiu, o outro se acoplou e produziu um fenômeno parecido, fazendo com que a pessoa pegasse do copo, derramasse no copo e bebesse mais uma dose. Então existem sim espíritos que colaboram com a gente, que convivem com a gente, que usufruem do nosso alimento. Se deixarmos, eles nos dominam. Tá? Então, quando nos alimentar, tentamos fazer com que essa alimentação seja com moderação. Alimentar apenas para o bem do corpo, para o equilíbrio do corpo. O que vem a mais, a gula, já não é nossa, são dos espíritos. O problema é que o espírito guloso vai embora depois, e a gordura fica com a gente. A parte ruim fica com a gente. Então a gente tem que ter esse cuidado. Alimentar para ter saúde, para ter equilíbrio. Evitar a bebida, porque toda vez que tem bebida tem obsessão, não importa que seja uma dosezinha pequena, um pouquinho só de cerveja não faz mal, faz muito mal. Porque qualquer dose de bebida, sempre bebemos acompanhado com os espíritos. Acontece que existem espíritos piores que esses, que eles têm tanta paixão pela carne vermelha, por exemplo, que eles querem usar da carne vermelha, mas não pode, não se satisfaz nem mesmo acoplando com uma pessoa encarnada. Existe uma passagem de André Luiz que ele fala justamente disso, que uma pessoa se suicidou e ela foi arrastada, não se sabe para onde. E aí, antes deles buscarem essa pessoa, primeiro tentaram se informar o que tinha acontecido com ela, e depois descobriram que era um suicídio, aí sim foram atrás desse espírito, porque esse espírito tinha sido sequestrado, tinha sido arrastado por um bando de desordeiros espirituais. E André Luiz foi encontrar esse irmãozinho suicida num matadouro. E o que fazia esses espíritos do matadouro? O matadouro, como vocês sabem, é um local onde mata as vacas. Então, mata-se a vaca, corta-se o pescoço, tira o sangue de alguma outra forma, extrai o sangue e separa as vísceras para tudo quanto é lado. E embaixo tinha um local onde recebia o sangue, quase no chão, como se fosse um caminhozinho onde passava um filete de água, que não era tanto filete assim, porque a quantidade de sangue era grande. Então, uma grande quantidade de sangue jorrava e passava por aquele caminhozinho que vinha primeiro para o chão, era colhido nesse filete, e os espíritos se precipitavam, se jogavam naquele fluido, naquele rio, naquela água, que não era água, era sangue, naquele sangue, e bebia aquele sangue como se fossem verdadeiros vampiros. Uma quantidade imensa de espíritos carnívoros que, não podendo se alimentar da carne, se alimentavam do sangue dos animais mortos. Isso nós estamos considerando apenas aqui na Terra. Tá? Vamos para cima, já que a gente foi para baixo um pouquinho, vamos para cima um pouquinho. Tá? Então, na cidade de Nosso Lar, por exemplo, nós tivemos uma verdadeira greve em Nosso Lar porque os espíritos queriam continuar com uma alimentação mais grosseira. Isso significa que fluidos da terra, fluidos materiais, eram utilizados na alimentação de Nosso Lar. E o governador da época falou: vamos começar a cortar essa alimentação mais grosseira. Se é para vir alguma substância da terra, que seja do fluido dos vegetais, um fluido mais purificado, junto com uma alimentação saudável, né, a respiração e a luz do sol, a absorção da luz do sol. E a água? Então o governador determinou que viessem técnicos especialistas das regiões superiores para Nosso Lar, a fim de dar aula de respiração e de absorção dos valores da luz do sol. Então, aqueles que já tinham condição passavam uma alimentação mais saudável, depois que passaram aquele período já de desencarne inicial, de tratamento inicial. Então, os espíritos começaram a passar por o quê? Por um treinamento. Os espíritos que não estavam no hospital, que não estavam naquela região, naquele ministério da regeneração, que é o começo da vida espiritual propriamente dita. Tá? Então, eles receberam tratamento. Só que muitos acreditavam que a alimentação muito refinada não era adequada para a maioria dos espíritos. E por isso fizeram a greve. Em função disso, Nosso Lar ficou em crise durante aproximadamente 30 anos. 30 anos de greve, de conflitos, inclusive com tráfico. Já pensou uma cidade como Nosso Lar tendo tráfico de alimento das zonas umbralinas, zonas trevosas? Então havia um verdadeiro tráfico de alimento das regiões umbralinas.
Nós temos que lembrar que a química não existe somente aqui. Nós temos aqui uma química orgânica e inorgânica, mas nas diversas dimensões também existe uma química. Então nossos corpos espirituais não são corpos apenas do pensamento, não é apenas ilusão, é juntado elementos químicos. Então da matéria grosseira da terra tiravam uns elementos químicos que serviam de alimentação para a cidade de nosso lar. Até que o governador literalmente fechou as fronteiras em um período de 6 meses. Durante 6 meses, a única forma de alimentação da cidade foi respirar e pegar a luz do sol. E o que eles descobriram? Ninguém morre depois de já estar morto. Ninguém morre no plano espiritual. Eles viram que tinham condição de sobreviver e aí fez uma verdadeira modificação na alimentação de nosso lar, que é uma cidade já mais evoluída. Perfeito. Então fecharam o Ministério da Comunicação, fecharam qualquer trânsito de espírito para fora, que não fosse realmente uma coisa assim extremamente necessária. Pararam o atendimento e durante 6 meses só se alimentaram da respiração e da luz do sol. Depois passou esse período, somente os ministérios ligados à parte mais grosseira que ainda continuaram com uma alimentação grosseira. Mas os outros ministérios já pegaram uma alimentação mais saudável. E cidades espirituais mais evoluídas que nosso lar já dispensam praticamente qualquer forma de alimentação grosseira. Os espíritos já são tão equilibrados que literalmente só se alimentam do ar, da respiração e da luz do sol. Chegando a um ponto que os espíritos mais evoluídos ainda, nem mesmo o ar, nem mesmo a respiração precisam mais. Eles se nutrem apenas do sentimento, no caso, o amor. O amor é a base, é o sentimento mais nobre. Então esse sentimento se torna uma alimentação. O receber o amor e dar o amor é a troca de energia que é necessária para os espíritos superiores para sobreviver. Tá? Chegando a um ponto que os espíritos mais evoluídos nem precisam receber o amor. Eles simplesmente emanam o amor o tempo todo. Como se eles nutrissem os espíritos que estivessem abaixo deles, iguais a eles, sem precisar receber nada em troca. Vamos para baixo de novo? Vamos para o umbral, chegando na região umbralina. Se a alimentação aqui pode ser muito grosseira na Terra entre os espíritos, nas regiões umbralinas existe uma verdadeira selva. E o que a pessoa se alimenta na selva? Se alimenta do que encontra. Se você encontra uma planta que dá para comer, você come. Se você encontra um animal que dá para comer, o animal você come. Nas regiões umbralinas é como se fosse uma selva. Embora existem milhares de regiões umbralinas, existe região umbralina que parece um deserto totalmente seco, existem regiões umbralinas que parecem uma grande geleira, existem regiões umbralinas que parecem uma favela, existem diversos tipos de regiões umbralinas. O que os espíritos se alimentam nas regiões umbralinas? Eles se alimentam do que encontram. Isso significa que se vê uma lesma passando e achar que serve para comer, eles vão comer. Se encontrar uma planta que parece comida, eles vão comer. Se eles encontrarem água, mesmo poluída, eles vão beber. Porque é isso que eles encontram e é isso que eles vão usar para alimentação. Agora, do mesmo jeito que existem caçadas no plano terreno, existem caçadas no mundo espiritual. Os espíritos também se alimentam uns dos outros. Como é que é essa história aí? Não, o espírito não dá para comer um outro espírito, porque o espírito é inteligência, é consciência. Porém, o perispírito pode ser, de um para o outro, pode ser absorvido, pode servir de alimento. Uma pessoa desencarnada em desequilíbrio, ela vai ter doenças. Porque no plano espiritual existem vibriões, bactérias, vírus, e esses animais se alojam no corpo perispiritual dos espíritos e provocam doenças. E esses parasitas se alimentam do corpo perispiritual dos homens. Então a gente encontra doença no mundo espiritual, porque existe um duplo, existe um igual de bactéria, de vibrião, de urubu no plano espiritual. Então existem urubus que comem a carniça perispiritual dos homens desequilibrados. Então, o espírito em degradação, ele pode passar por um fenômeno igual à segunda morte. Se ele entrar em conflito, se ele lutar com outro espírito, se ele for atacado por uma fera, ele pode ser devorado literalmente. E ele pode ser expelido.
olha só, faz cocô dele. Porque os animais, o corpo perispiritual é como se fosse um corpo material. Para eles, é como se fosse um duplo. Ele sente dor, ele sente frio, ele sente fome. Ele pode ser atacado, ele pode ser ferido, ele pode ferir. E assim os mais fortes atacam até vencem os mais fracos. E assim nós podemos encontrar de grau a grau níveis de decomposição, de degradação tão grande que as regiões umbralinas nós vamos encontrar a miséria, o sofrimento, a dor, inclusive, olha o que eu vou falar, lagos de vísceras, lagos de espíritos que foram decompostos, que foram injetados, expelidos por outros espíritos. Então a realidade espiritual é muito mais complexa do que a gente imagina. E a alimentação vai dar mais grosseira de um animal comer um outro, de um ser vivo comer um outro, até a mais purificada de se alimentar única e exclusivamente do amor. Então quanto mais a gente evolui, mais refinada é a nossa alimentação.